Abram sus Bíblias aí em Hechos, capítulo 12. Hoje les quero falar sobre oração, o poder da oração. Vamos falar sobre oração. Ok, Hechos 12, todos encontraram aí? Ok, versículo 1. Amém, amém. Vamos a ler então o texto? Vamos ler todos juntos, porque assim podemos participar, ok? Mira a pantalla, temos toda a mesma tradução aí. Vamos a ler. E en el mismo tiempo, não creio que, não creio que entenderam. Vamos ler juntos? E vamos a ler com graça, sim? E alto. E en el mismo tiempo, el rei Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. Y habiéndose preso, púsolo en la cárcel, entregando a cuatro cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. E quando Herodes le havia de sacar, aquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso com duas cadenas, e os guardas delante da porta, que guardavam a cárcel. E he aqui, el ángel del Senhor sobrevino, e uma luz resplandeció en la cárcel. E dirigindo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y los hizo así. Y le dijo: rodéate de tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía si era verdad lo que se hacía el ángel, mas pensaba que veía una visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, y él tenía por sobrenome Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo se abrió el postigo, sino corriendo de dentro, dio nueva de que Pedro estava al postigo. E eles lhe dijeron: estás louca? Mas ela afirmava que era assim. Então eles diziam: su ángel es. Mas Pedro perseverava em chamar, e quando abrieron, viéndole, se espantaram. Mas ele, haciendo com as manos señal para se callasen, les contó como el ángel le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo,
y a los hermanos, y salió y partió a otro lugar. Hasta ahí. Vamos a orar. Ponga tu mano así sobre tu cabeza y dice: Señor, todos vamos. Señor, voy a oír tu palabra. Habla conmigo, Señor. Yo la necesito. No puedo seguir sin tu revelación. Habla conmigo esta tarde. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Ahí tenemos una historia muy interesante sobre oración. Y quiero hablar con usted sobre el poder de la oración. Y ahí está una historia contando qué pasa cuando la iglesia ora. La Biblia dice que había ahí un rey Herodes en los tiempos de los discípulos, y él echó mano de alguno de la iglesia para matarlos, y mató a Jacobo. Y dice que los judíos se alegraron con eso, porque era como un circo, querían ver ahí la sangre corriendo, y se alegraron. Entonces Herodes dice: ese es bueno, porque él era un político, dice el rey. Entonces él dice: ese es muy bueno, entonces vamos a seguir con eso. Y pensó en su corazón: y ahora voy a agarrar a alguien importante, voy a agarrar a Pedro. Entonces la multitud va a alborotarse y va a gritar por las calles y va a quedarse muy animada. Entonces le agarró a Pedro. Pero dice aí que era o tempo de la Páscoa, de los panes asmos. Entonces não quiso matar a Pedro aí, pronto, esperou para que passasse a Páscoa. E le metió na cárcel. E para que nada passara, para que pudesse estar seguro que ia cumprir seus planos. ¿Sabe lo que hizo? Puso aí um soldado com uma algema, como se diz isso? Com uma cadena acá e no soldado. La outra mano, outro soldado. Então estava preso entre dois soldados. Le metió a la prisão, botou aí uma guardia em um lugar e depois uma outra guardia e aí um portão de hierro. Então estava garantizando que a fiesta ia ocorrer, ia matar Pedro e não tinha nadie que pudiera pará-lo. Pero a Bíblia diz: e la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. Sabe, hermanos, muchas veces no tenemos la claridad en nuestras mentes como Dios responde a las oraciones. Dios hace milagres cuando oramos. Y sabes, muchas veces no oramos, es por eso que no tenemos. Es por eso que las cosas no pasan. Nada ocurre. Porque não oramos. E a igreja então estava aí, havia esse plano para matar a ele. Em la última noite, estuvo ele aí preso em la cárcel, e disse que já em la noite, que por la mañana daquela noite, ele ia a sacarlo para matarle. Então Deus começou a fazer uma coisa. E aí tem algo que quero comentar com vocês sobre oração. Primeiro, Dios oye nuestras oraciones. La Biblia dice ahí en el libro de Apocalipsis que toda oración que se hace es puesta ahí en un vaso y se queda en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que un día ahí Dios va a sacar esas oraciones y echar sobre la tierra. Y eso va a ser juicio. Entonces ninguna oración que usted hace se queda por ahí, volando por aí, pero vai a Deus. E Deus la oye, e Deus la retiene aí. Agora, hermanos, aí tem uma coisa. Muitas vezes, Deus quer que sigamos orando, porque a Bíblia diz que temos que ser perseverantes em la oração. E muitas vezes, o que passa é que oramos uma vez e não temos a resposta. Então, dizemos: não creio que é de Deus. Deus não quer responder isso. Deus não quer dar-me isso. Deus não quer fazer isso. Pero Deus lo quer. Lo que Deus quer é que uno ore sin cesar. Que é que diz a Bíblia? E havia, e a igreja hacía sin cesar oração a Deus por ele. Então aí está a primeira lição desta noite, hermanos.
¿Sabe por qué nuestras oraciones muchas veces no son respondidas? Porque no son oraciones perseverantes. No es una oración perseverante. Oramos una vez y ahí lo paramos. No perseveramos en oración. ¿Sabes? Cuando no perseveramos en oración, lo que estamos diciendo es que, ok, yo estoy pidiendo eso a Dios, pero si no me da, ok, todo bien. Porque cuando uno quiere de facto, de hecho lo quiere, y quiere mismo, ¿qué es que hace? Como la iglesia, ahí, en ese tiempo. Ora sin cesar. Y estaba ahí toda la noche orando. E estava orando, e mais um dia orando. E não sei quantos dias Pedro estuvo, pero estuvo muito mais que um dia. E a igreja estava orando, e orando, e orando. E sabes que? Deus tinha um plano para Pedro. E Herodes não sabia que este plano que Deus tinha para ele não ia ser frustrado por uma razão. Qual era a razão? A oração da igreja. Muchas veces Dios tiene planos para nosotros y los planos se frustran y las cosas se pasan por ahí por falta de oración. Entonces, hermanos, en esta noche quiero preguntarte cómo está tu vida de oración. ¿Qué tipo de oración haces? ¿Haces una oracióncita así? Señor, tú lo sabes todo. Señor, pues ya lo sabes. Ya lo sabes que necesito. Claro que Dios lo sabe. Pero, entonces, mira, muchos piensan así. Entonces, si Dios ya sabe que yo necesito, ¿por qué tengo que orar? Esta es una buenísima pregunta. Si Dios sabe que usted necesita, ¿por qué es que tienes que orar? ¿Qué respuesta daría eso? Aquí en la Biblia tiene la respuesta. Dios sabe, Dios tenía un plan para Pedro, para que no muriera, porque él iba a seguir implantando la iglesia cristiana, haciendo crecer la iglesia cristiana. No tendría terminado lo que Dios quería que hiciera. Pero entonces, si Dios lo sabe, ¿por qué necesitamos orar? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hacer la cosa. Pero otra cosa es, usted lo quiere que sea hecho. La parte de Dios no hay problema, pero mi parte muchas veces está con problema. ¿Cuánto yo quiero que sea hecho? ¿Cuánto? ¿Cuánto queremos que sea hecho? Y ahí viene la cosa, ¿sabe? Dios tiene una medida para medir o cuánto usted quiere. Es tu oración. ¿Cuánto oras por lo que quieres? Porque si tiene una cosa que quieres y no oras, entonces de hecho no lo quiere. No pasa el teste de Dios, porque Dios te da cuando de hecho lo quiere. Y si lo quiere, vai a seguir orando, vai a perseverar en oración, vai a estar orando sin cesar, hasta que Dios te ponga en tus manos lo que pediste. Porque Dios está dispuesto a pedir. E sabes, não interessa quão grande, quão problemático é tu pedido. Eu agora tenho uns pedidos muito problemáticos. O doutor me disse que tenho um câncer em minha bexiga. Você disse bexiga? Bexiga. Disse que tenho um câncer aí. Disse, mas tenho 2 pedras assim de 1 centímetro cada um. Dá para caçar pajaritos com elas. Ele disse, mas, eu tenho problema de coração. Então, a coisa vai pondo-se cada vez pior, porque as notícias do mundo não são buenas. Mira que a igreja tinha uma notícia aqui, já matamos Jacobo e vamos a matar Pedro, tu líder. Essa era a notícia. Pero sabes, a última notícia é o que Deus pode fazer quando uno ora. É o que Deus pode fazer quando uno ora. Então, eu quero que agora você pense, quantas coisas você necessita agora? Porque muitas vezes estamos aí com problemas e vamos levando os problemas, cargando, e aí temos um problema e depois mais um problema e mais um problema. Estamos com um fardo tão grande que muitas vezes estamos assim,
cansados com isso, já não podemos caminhar de tanto problema que temos. Entretanto, Deus quer resolver isso. E por que não resolvemos? Por el motivo chamado oração. Por quanto queremos, por como oramos. Então, a igreja orava. E sabe, te imaginas, Pedro estava com correntes, acá um soldado, acá outro soldado, então cadenas. Então estava acostado aí, dormindo. Era de manhã, muito temprano, antes que nasciera o sol, muito temprano. Estava aí um soldado, cadenas com um, cadenas com o outro, ele no meio, dois guardas, mais dois guardas, uma porta de hierro, para garantir-te que ia passar o que Herodes queria com ele. Irmãos, o mundo quer garantizar que o que ele quer para você vai passar. O diabo quer garantizar que o plano que ele tem para você vai passar. Pero há uma maneira de frustrar os planos do diabo, a oração. Então a igreja orava e orava, e aí já estava, disse versículo 6, e quando Herodes le iba a sacar, aquela mesma noite, estava Pedro dormindo entre os soldados, sujeto com duas cadenas, e os guardas delante de la puerta custodiavam a cárcel. E sabes o que passou? Por la oração, Deus mandou um ángel. Você sabia que os ángeles, a Bíblia diz que são encargados de trabalhar em favor de você? Sabia que há ángeles que estão encargados de trabalhar para que a bendição, para que a coisa que Deus tenha para você llegue hasta você? Então você pode perguntar, pero pastor, onde está meu ángel? Mas se apresentou a mim, o que é que está haciendo? Talvez me tocou um ángel muito preguiçoso. Não se mueve. Não, hermano, os ángeles não são perezosos. Eles se movem. Pero sabes lo que é que libera os ángeles, suelta os ángeles, desata os ángeles para começar a trabalhar? Tu oração. Então, a oração da igreja desatou um ángel. E ele vino. E aí, a Bíblia diz que brilhou sua luz. Hermanos, quando Deus manda luz sobre as tinieblas têm que huir. Quando Deus manda um ángel para trazer sua luz aí, respondendo tu oração, sabe o que passa? Mira. Versículo 7. Aqui se apresentou um ángel del Senhor, e uma luz resplandeceu em la cárcel, e tocando a Pedro en el costado, le despertou, dizendo: levántate pronto. E sabe a primeira coisa que passa? Las cadenas se cayeron de suas manos. Hermanos, quando você ora, não há tinieblas que puedan seguir aí. La luz vendrá. Los ángeles de Deus serão enviados a usted. Não há cadenas que pueda quedar-se aí atándote. Las cadenas vão a cair. E não necessita tua ação. Mira, Pedro não hizo nada. Que foi que Pedro hizo? Era a igreja que orava. Então, se nos tornamos uma igreja que ora, hermanos, te digo, coisas tremendas, coisas maravilhosas vão a ocorrer acá na igreja. Pessoas vão a ser bendecidos, milagros vão a salir, los ángeles vão a ser despachados para servirte. Amém? Então, o ángel toca em Pedro, porque Pedro, que é que hacía Pedro? Dormia. Pobrecito, que iba a ser ele? Cadena para cá, encadenado para allá, um guarda aqui, ele guarda disse: ei, acuéstate, que queremos acostar-nos para dormir. E Pedro então saía no meio dos dois e dormia. El ángel le tocou, e as cadenas cayeron, e os guardias não se acordaram. Os guardias não despertaram. Não despertaram. Sabes, quando Deus manda seus ángeles,
el inimigo não pode ver, ele não despierta, ele se queda aí como atado, ele se queda como cego, não sabe o que está passando. E aí Pedro então se levantou pronto, e as cadeias caíram de suas mãos. E aí, possivelmente, Pedro se quedou assim, mirando o anjo. E o anjo disse: hombre, eu estou aqui para sacá-lo. Ponga tus roupas. Então Pedro põe suas roupas. E aí o anjo disse: pero hombre, ponga tus sandálias em seus pés, átalas. Então Pedro las ata. E aí Pedro sigue assim, esperando. Ele pensou que estava tendo uma visão, não pensou incluso que era uma realidade. Irmãos, há realidade que quando Deus começa a ser, parece a nós outros uma visão. Parece uma visão, porque é demasiado, porque é o reino de Deus que está em ação, não é uma coisa qualquer, é o reino de Deus, os ángeles de Deus. Ele disse: envuelve-me tu em tu manto e siga-me. 9. E saliendo lhe seguia, pero não sabia que era verdade o que se hacía el ángel, sino que pensava que veía uma visão. Pensava ele que todavia estava atado, pero já estava livre. Pensava ele que todavia estava aí como que dormido, e estava tendo uma visão, pero não. Ele estava muito acordado, despierto, estava muito despierto, e estava andando. Então o anjo vai à frente e ele sigue, e passa por os guardias, e esses guardias não lo veem. Irmãos, Deus quer fazer isso com você, quer tornar-te invisível ao inferno, a las potestades, a los que querem hacerte mal. Deus quer tornar-te invisível. Não é isso que o texto está dizendo? É exatamente, está escrito aqui. Já miraram como predico para vocês? Eu digo muito pouca coisa de mim mesmo, porque não necessito dizer. O texto diz todo o que necessita saber. É só mirar e ver a coisa que está aí. É só ir seguindo a ideia. É só ir seguindo o que Deus te disse. Então aí chegam à porta. E sabes? Versículo 10 diz assim: habiendo passado a primeira e a segunda guardia, tinha dois, los quais estava atado. Saiu de aí, passou a primeira guardia e passa a segunda guardia. ¿Te imaginas? Que coisa tremenda isso? E mira, e havendo passado a primeira e a segunda guardia, chegaram à porta de hierro que dava para a cidade, la qual se les abriu por si mesma. Hermano, eu creio que se você em tu casa tem uma porta cerrada e se abre por si mesmo, você vai quedar-se muito atemorizado, porque vai pensar que há um fantasma, enlouquecer aí. Pero quero dizer-te isso, a palavra te afirma hoje que quando Deus empieza a hacer algo para você, nadie pode segurar-te, porque Deus te põe invisível para os inimigos. E mais, puertas se abrem sem que você tenha que tocar. Você não tem que se quedar aí tentando arrombar a porta, porque quando as coisas de Deus, quando elas são resultado de oração, as portas se abrem. Irmãos, quero perguntar uma coisa neste ponto para você. Quantas portas cerradas te aprisionando aí para dentro você tem? Quantas portas? Essa é uma pergunta. Se você me disse: ai pastor, pois sabes que eu não tenho nenhuma, então você não é normal. Todos os cristianos normais têm puertas que estão cerradas. ¿Sabe por quê? Porque Deus é o que quer abrir as portas para você. Porque o mundo é que cierra as portas. O diabo cierra as portas por onde você tem que passar.
Mira, hay muchos tipos de puertas. Hay puertas de salud, hay puertas de trabajo, hay puertas de relacionamiento con la familia, entre esposos y esposas. Hay puertas de todo tipo, hermano. No creo que usted no tenga ninguna que está cerrada. Hay puertas para que seas feliz. Muchas veces usted es un cristiano infeliz, muy infeliz. No tiene el gozo del Señor. Es una puerta. El diablo vino y te atrapó atrás de una puerta. Está cerrada. Dios quiere abrir puertas, pero hay un secreto. ¿Sabe lo que necesita? Oración. Oración perseverante. ¿Y sabes más qué? Usted no sabe lo que hacer. ¿Te imaginas que a Pedro tocara de hacer algo? Pobre de Pedro. ¿Qué es que Pedro podía hacer? Una cadena en la mano izquierda, otra en la derecha, un guardia ahí atado a él, más un guardia para acá, más un par de guardias, más otro par, más una puerta de hierro cerrada. ¿Qué es que podía hacer, hermanos? Vamos, hermanos, ¿qué es que podía hacer? Entonces, ¿sabes qué? Mi problema y tu problema, y la mayoría de las veces, ¿sabe cuál es? No son las puertas cerradas, no son las cadenas que nos prenden, no son los Herodes de la vida que quieren matarnos. ¿Sabe lo que es? Es la falta de oración. Porque si usted ora, no hay guardias, no hay cadenas, no hay puertas y no hay Herodes que pueda segurarte. Yo quiero preguntar para usted esta noche, ¿qué es que está asegurando tu vida, hermano? Usted pode dizer, pero pastor, não está nada segurando. Como está vivendo? Está vivendo a vida, tu vida em la plenitude do que Deus tem para você? Está vivendo? Se não estás, há algo te segurando, hermano. Eu te asseguro, há algo atando você. Há uma puerta em tu frente. Há cadenas atadas. Hoje, esta noite, eu espero que as cadenas que te atan puedan cair. E sabe, há cadenas de passado, há cadenas culturales. Muitas vezes recebimos a Jesus, pero nossa família muitas vezes não é cristiana. E aí, sabes, queremos andar com Jesus, pero queremos também agradar a família. Então, há coisas que nossa família, porque não conhece a Jesus, não lo hace diferente. Então, quando vamos fazer uma coisa, temos que agradar a família. Essa é uma cadena em tus braços. Se convertiu, se entregou a Jesus, pero todavia está encadenado a pessoas que não conhecem a Jesus. Como você está encadenado a pessoas que não conhecem a Jesus? Está aí tendo que agradá-los? Como está? É uma pergunta muito séria. É tremenda esta pergunta. É tremenda esta pergunta. E sabes, não é difícil de saber a resposta para isso. É só mirar quando você vai fazer uma coisa. Quem é que quer agradar? A tu Deus ou a pessoas que não conhecem a Jesus? A quem pensas em agradar? Aí você vai dizer, pero pastor, eu penso em agradar a Deus. Ah, sim. Então, conta-me como é que vai ser as coisas. E por as coisas que você vai fazer, vai aclarar-se de pronto se você está de hecho agradando a Deus ou agradando ao mundo. Porque se está agradando ao mundo, essa é uma cadena em tus manos, em tus braços. Está encadenado. Não está totalmente livre. E a Bíblia diz: se o Hijo le libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, muitas vezes, esse é nosso problema. Somos livres por la mitad. Temos a mão direita livre, pero esta está encadenada. Há guardia del inimigo, porque este guardia, em los quais Pedro estava encadenado, não eram de Deus, eram del inimigo, el del diablo. Queriam fazer cessar em la vida de ele os planos que Deus
tinha. Quando você está encadenado dessa maneira, o diabo vai usar essas coisas para hacer cessar o plano que Deus tem para tu vida. Está na hora, hermanos, de mirar para nós mesmos e saber se estamos encadenados ou não. Há cadenas mentais de vícios que não podemos. Há cadenas de pornografia, há cadenas de todo tipo que está aí. Uno se casa, tem sua esposa, pero não consegue ser fiel. Isso é uma cadena. Está encadenado, seu braço está atado ao diabo. ¿Entenderam? Então, essas cadenas são reais. Pedro se lhe pergunta, se pudermos tomar aqui uma navecita del tempo e volver lá, se perguntarmos a Pedro, Pedro, como eram essas cadenas que tinhas em tus braços? Ele diz, homem, eram pesadas e me molestavam e me heriam os braços. Muitas vezes estamos heridos por essas cadenas todas e estamos aí mal. Pero sabes que? Não necessitamos estar assim. Se começamos a orar e a dizer a Deus, Senhor, esta cadena não vem de ti, não é tua. Esta cadena aí é do inimigo tratando de impedir-me de viver o destino que tienes para mim, impedir de viver os planos que tiene para mim. Em nome de Jesus, caiga por terra e a cadena vai a cair. Se você ora, a cadena cai, muralhas caem, portas se abrem. Então aí Pedro não sabe bem se está, será que era uma visão? Será que sou eu? E Pedro estava aí sem saber. Será que estou caminhando aí? Será que é um sonho? Estou tendo uma visão? Ou é de verdade? E era de verdade. E era de verdade. Porque a vida verdadeira, muitas vezes, parece um sonho. Porque ela é tão arriba, é tão mais alta que a vida natural. Pedro estava aí em la vida natural. Pero quando chegou o ángel, chegou a vida de los cielos aí. E ele começou a viver em las regiões celestiales. E sabes que? Em las regiões celestiales não há cadenas que puedan suportar. Tiene que cair. Los guardias se quedan aí. Não se despertam. Não há guardias que puedan segurarte. E aí, sabes que? Então Pedro volviendo em si, ok, 10. Salidos, passaram a uma calle, e logo o ángel se apartou de ele. Já não necessitava mais ángel. Todo estava hecho. Deus manda seus ángeles enquanto necessitamos os ángeles. Pero quando não necessitamos mais, os ángeles vão fazer o que Deus quer. Então o ángel se aparta de ele, e Pedro disse, hombre, não estou tendo uma visão. Todo isso é uma realidade. Mira que diz aí versículo 11. Então Pedro, volviendo em si, dijo, agora entendo verdadeiramente que o Senhor ha enviado su ángel e me ha livrado de las manos de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaba. Y de todo el pueblo de los judíos. ¿Y sabe que eles esperaban? Su muerte. ¿Sabe que el diablo espera? Tu muerte. El diablo espera tu pérdida. El diablo espera. El diablo, ¿sabe lo que la Biblia dice que el diablo viene para hacer? Para matar, para robar y para destruir. El diablo espera tu destrucción. Tu destrucción, la destrucción de tu hogar, la destrucción de tu matrimonio, la destrucción de tus hijos, la destrucción, y así va, de tu trabajo, la destrucción de todo. Es el que el diablo espera. Pero Jesús vino para abrir puertas, para sacar cadenas, para echar por tierra cadenas. Amém? E lo que produce eso es una cosa llamada oración sin cesar.
no cualquier tipo de oración. No una oracióncita, pero una oración como se lo quiere. Entonces quiero hacer un reto para ustedes, hermanos. Vamos a empezar a orar, pero vamos a orar como si queremos. Como si de hecho, eso es importante, es de vida o muerte. Porque para a igreja, estávamos a ponto, vamos a dizer, se fora hoje, estavam a ponto de perder seu pastor. Iba a ser muerto. Então, para eles era muito importante, oravam sem cessar. E aí, mira, e havendo considerado isso, chegou a la casa de Maria, madre de Juan, ele que tiene por sobrenome Marcos, donde estavam reunidos orando. E sabe que é que Pedro hizo? Foi a la reunião de oração. Chegou a la reunião de oração. E que horas era? Segundo o texto, muito temprano del dia. 3, 4 horas, 5 horas da manhã, 4 horas possivelmente. Ele chegou aí a la porta e le bate la puerta. E aí viene uma muchachita chamada Rode, diz aí na Bíblia, e Pedro habla. E ela conhecia bem Pedro, conhecia sua voz. E quando Pedro abre, disse: "Hey, abra a porta." E Rode oyó, se olvidou de abrir a porta, porque conheceu que era Pedro. E se volviu para trás e foi dizer: "Hey, Pedro está aí, Pedro está batendo a porta." E os irmãos disseram: "Muchacha, você devia estar dormida. E aí acordou-se, está tendo sonhos, todavia acordada. Que passa com você, muchacha?" Pero Pedro estava aí, batendo a porta. Mira que disse: reconheceu a voz e de gozo não abriu a porta. Se quedou tão contenta que le deixou Pedro, pobrecito de Pedro, para fora. E se volviu a contar todos. E adentro, e mira, e eles lhe disseram: "Está louca." Pero ela assegurava que assim era. Então eles diziam: "Não pode ser Pedro, tem que ser seu ángel." Não sei, nunca vi que eu tenho um ángel. Eu tenho um ángel, pero não sou eu. Eu sou eu. Eu não posso ser eu e um ángel. Aí se quedaram loucos eles. Então se mira e dizia: não é seu ángel, ou seu espírito, em outra palavra. Mas Pedro persistia em chamar. E Pedro estava dizendo: "Hombre, abre essa porta, quero entrar, déjame entrar, já estou livre. Jesus mandou seu ángel, me libertou, as cadenas caíram, os guardas não viram, as portas se abriram, eu estou aqui, irmãos." Sabe que tipo de oração era essa? Estavam orando, pero quando Pedro chega e bate na porta, não lo creem. Não é muitas vezes assim que se passa com nós outros? Estamos orando, e quando a bendição nos alcança, ai, não puedo crer. Foi exatamente isso que passou com eles. Pedro persistia em chamar. E quando abriram e lhe viram, se quedaram atônitos. Quando lhe viram, disse: "Não, aún não podemos crer." Isso é um tipo de incredulidade. ¿Sabe o que quer dizer isso? Que você ora, e ora, e ora, e ora. Aunque não seja tão, aunque não lhe esteja crendo tanto, Deus lhe responde. Porque não, mira, aí está. Quem orava era este povo que orava. Pero agora, quando tiveram a resposta, não podiam crer. E quando viram que era, primeiro é seu ángel, depois, é ele mesmo. E se queda assim: "Pero não pode crer." Esse tipo de oração, irmãos, incessante, querendo, ponendo o coração, é uma oração que vai produzir choques em você. Vai a deixar chocado com as coisas que vão a passar, com o que Deus vai fazer. E mira, que diz aí: "Pero ele, haciéndole com la mano señal para que se callassem." Mira, não hablavam a ele, um ao outro:
não, está vendo também? Claro, estou vendo. E Pedro disse, para, homem, cállate. Parece um personagem que me gostava muito antigamente. Cállate, cállate. Sabes quem, né? Chavo. El Chavo. Cállate, cállate. Você me deixa louco. Pois estavam assim. E Pedro disse, irmãos, por favor, cállense. Me deixa doido, me deixa louco acá. Mira, ele disse, hizo sinal com as manos. E aí se callaram. E ele les contou como o Senhor les havia sacado de la cárcel. E sabe por que não podiam crer? Porque depois que Pedro foi prisioneiro aí, eles sabiam que havia acá uma cadeia para um soldado, lá na outra mão um outro soldado, havia mais dois soldados e uma porta de hierro. Eles sabiam disso. Sabes, eu quero dizer esta noite, Deus quer surpreender-te, como surpreendeu a eles. Quando vem, já não pode. Já, é Pedro, cállate. Necessito contar o que passou, hermanos. Então Pedro começa a contar o que passou. E ele disse, o Senhor enviou su ángel. O Senhor me sacou de la cárcel. E dijo, hacer saber a los outros hermanos, cuenten, passem para frente. Hagan saber os outros irmãos. Então, hermanos, muitas vezes, o que estamos fazendo saber para frente, são coisas negativas, são coisas del diablo, são problemas, e não são as bendições de Deus. Que é que tem estado contando? Quando abre sua boca, hermano, quero fazer uma pergunta para você. Que é que sale de tu boca? ¿Sale los problemas o sale lo que Dios está haciendo? ¿Ah? ¿Qué es que sale cuando abres tu boca? ¿Ah? Pues ese texto quiere decir eso. Tiene que salir, vai, van a contar lo que Dios hizo. Conten a los otros. Conten que Dios no está muerto, está vivo, está trabajando. Y sabe, la Biblia tiene un versículo que dice así: desde la antigüedad jamás se oyó de un Dios que trabaja para aquellos en quien Él confían. ¡Qué tremendo! E aí você pode perguntar, pero ¿dónde está esse Deus? Está aqui agora mesmo. Está com nós outros, Ele é o Deus da igreja. Agora a pergunta é essa: esse Deus está trabalhando para mim ou não? Ele quer hacerlo. Ele quer trabalhar, Ele quer enviar seu ángel, Ele quer fazer milagros em tu vida, Ele quer sacar você de onde está, desta necessidade todo ano, e vem um ano, ai irmão, pero ano passado, sim, me passei este ano, pero foi difícil, e este ano, ai irmão, todavia está difícil, por el trabalho, irmão, mira como está, irmãos, que passa? Que passa? Que Deus temos? Que Deus temos? Que tipo de Deus é tu Deus? Nuestro Deus é esse Deus que faz essas coisas maravilhosas, que te bendice, que não importa as coisas que intentam segurar-te, não importa o tipo de cadeia, não importa se há um soldado grandote e você está encadenado a ele, Deus hace cair a cadeia e te deixa dormido enquanto você se levanta. Eu tenho uma palavra para você hoje. Acorda! Ué, não é essa palavra que o anjo disse? O anjo disse a Pedro, acorda! Porque Pedro dormia. Despierta! Despierta! Acuérdate! Porque Pedro estava dormido. Como está você? Dos soldados, cadenas, encadenados, outros guardias, dormido. Não é uma boa situação, irmão, para dormir. Há que despertar. E sabe, mira, quero dizer uma outra coisa. Primeiro é essa, despierta. A segunda coisa que quero dizer é essa, que o anjo dijo,
Eu não necessito dizer uma coisa que não disse. Cíñete, ata tus sandálias. Cíñete, ata tus sandálias. Pero pastor, pero ya estoy bien ceñido. Oh, não é esta roupa que estamos falando. A Bíblia diz que você tem que vestir-se com a justiça de Cristo. Revestivos de la justicia de Cristo. Hay que ceñirse. Poner la sandalia de la preparación del Evangelio de la paz. Dice ahí en Efesios. Es esa sandalia. Cíñete. ¿Cómo está andando, hermano? Desnudo, espiritualmente hablando. Talvez você diz, não, pastor, pero mira, estou muito bem. Não, eu não estou falando disso, estou falando espiritualmente. Há tantos crentes que estão desnudos espiritualmente, que estão sem as sandálias em los pies. Então, a palavra del ángel, como resposta de oração, é essa: cíñete, ata tus sandálias. E sabe? Envuélvete em tu manto. Outra palavra, sígueme. Empieza a seguir los ángeles de Dios. Empieza a seguir los planes que Dios tiene para usted. Hermano, hermana, ¿qué es que tiene estado siguiendo hasta hoy? ¿Está siguiendo los planes de Dios o está siguiendo los planes de los hombres? ¿Qué es que tiene estado siguiendo? ¿Qué sigues, hermano? El ángel dice, sígueme, sígueme. Porque sabes, se você sigue o caminho que Deus quer que vayas, não vai ter guardias, não vai ter nada que te detenga. Você não vai ter puertas de hierro que te detengan. Vão abrir-se. Você vai andando e vão abrindo-se as coisas. Não há. Eu conosco um livro de um homem que conheci. Ele tinha uma missão chamada Puertas Abertas. E o livro é Não há puertas cerradas. Su nombre es hermano Andrés. Él transportaba Biblias en la cortina de hierro, en la Rusia, en los países comunistas. Él lo hacía eso. Y él dice, no hay puertas cerradas, porque todas las puertas cerradas Dios las abre cuando estamos en su camino. Entonces esta noche, hermanos, necesitamos de oración. ¿Cuál es? Todo isso acá para abaixo está ligado a um ponto. Qual é o ponto? Que se saca este ponto, não tem o resto da história. Mira qual é o ponto. La igreja hacía sem cessar oração a Deus por ele. Esse é o ponto. Saque isso de acá, não há história. Porque por la oração isso todo passou. Você está me entendendo hoje? ¿Está entendendo o que estou dizendo? Como está tu vida de oração? Temos que ter tempo, hermano. Temos que orar sem cessar, manejando, orando, cuidando das criaturas, das irmãs orando, fazendo a comida orando, trabalhando orando. Porque lo que está em tu cabeça é lo que viene de tu coração. A Bíblia diz: la boca habla de que el corazón está lleno. Entonces hay que hablar de lo que el corazón está lleno, pero tiene que ser de Dios. Y ahí entonces, mira, y luego, dice ahí, y luego se fue día, y hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Te imaginas? Los dos, que uno estaba a la izquierda y otro a la derecha, se acuerdan y dicen, hey, ¿dónde está el hombre? Y el otro se acuerda, pues no sé, mira, solo yo estoy encadenado. Ah, Dios quiere dejar tus enemigos encadenados, pero usted suelto. Y ahí entonces van posiblemente y preguntan a los guardias, hey, ¿por dónde sale el hombre? Pues no sabemos, por aquí no pasó. Y tenía pasado, pero el camino de Dios, el enemigo no anda por él. No es posible que el enemigo ande por el camino de Dios. Y ahí entonces van a la puerta. Oh, ¿quién abrió la puerta? Usted que tiene la llave. ¿Usted abrió? No, pues no abrí la puerta.
porque não há portas cerradas para o cristiano que tem uma vida de oração. Hermanos, quero proponer esto, quero fazer um reto para você. Vamos a nos tornar homens, mulheres de oração. Vamos orar mais, é o que necessitamos. Se você ora, Deus hace o que você não pode fazer. Pero se não ora, o inimigo sigue fazendo o que quer fazer. A oração, em outras palavras, para o inimigo, lo detiene, solta as cadenas, abre caminhos, te conduce a la liberdade de los hijos de Deus. E muitos vão a quedar-se assim, pero é você mesmo. Uou, passou com você mesmo isso. Passou mesmo isso. Vou encerrar isso contando de meu filho, Felipe. O primeiro filho que tenho. Tem 38 anos, Felipe. Quando ele estava jovem, tinha Camaro muito veloz. Estava andando por lá 400 acá em 2002. Hace tanto tempo. Pero estava manejando por las 400, andando assim quase como 150 milhas por hora, volando, pero literalmente volando. E o carro era baixo assim, ele tinha bajado para poder andar mais depressa. Aumentou a potência do motor, pus um chip aí para aumentar quase 100 cavalos aí. E estava volando com mais dois amigos, um atrás, outro na frente. E aí um tonto de um amigo dele disse: você tem esse carro, pero anda como se tivesse um Volkswagen da Biro, aquele que passa que tem esse carro e não anda? Ele disse: não, eu ando, anda nada. E ele, brrr, e o carro ia em tanta velocidade que bateu assim e volou. E saiu afuera. Eu tenho as pictures disso. Eu tenho as fotos disso. Saiu para fora, derrubou árvores assim, com o carro. Quebrou seu peito todito, aí na rueda de manejo, no volante. Ele quebrou o volante, porque estava o tonto sem cinturão de segurança. E quase se morreu. Se golpeou a cabeça acá hasta aqui. Saiu cerebro de sua cabeça. Se quebrou aqui atrás. E quando nos chamaram, 6 da manhã, se fomos aí ao hospital, aí esse que está aí em Alfareta, estava aí Felipe. Bueno, quando chegamos, estava aí os amigos dele. Um estava sacando coisas assim de seu braço, porque tinha quebrado, aí havia aí, era de vidro, aí arriba, queima-cocos, aí arriba, le quebrou com o braço, estavam sacando os vidros. O outro estava atrás, no banco também, não tinha cinturão, pum, bateu, tinha um ojo assim, negro, acá, todo negro aqui, pero não havia passado nada. E nós outros pensamos, bueno, não passou nada com eles, com Felipe também não. Não sabíamos que tinha passado de hecho. Aí, o tempo passou. 8 horas, chegamos às 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí quando foi por meio-dia, saíram com Felipe. E saiu assim, como se fosse uma múmia, todo com cinta. Sua cabeça estava assim, desse tamanho. E aí a doutora disse: "Vocês são os parentes de Felipe?" Dissemos: "Sim, eu sou o papá, a mamá." Estava aí Thaís, estava Roberto com nós outros. Ele disse: "São os irmãos." Ele disse: "Eu tenho uma notícia, ele sofreu um acidente muito severo, muito terrível. Não vai a viver. E é bueno que não viva, porque se vives, vai quedar um vegetal. Não vai poder falar, nem ver, vai quedar-se aí, em los aparelhos." E disse assim: "Eu le pus o cérebro para dentro, quando pus uma placa de metal aí, em sua cabeça." E aí por 18 dias ele se quedou aí em coma. Sabe, nesse tempo morreu 2 vezes. A primeira vez
nos llamaron y dijeron, mira, ven acá. Papá y yo en ese nos quedamos el tiempo todo ahí, no salimos de ahí. Nos llamaron y dicen, mira, ven acá que Felipe está muriendo. Y miramos ahí la maquinita, estaba así, pip, como por más de 2 minutos. Y ahí de repente, pip, pip, pip. 2 veces él murió ahí y Dios le salvó. ¿Sabe por qué? Porque había incesante oración. Y cuando hay incesante oración, el plan que Dios tiene para usted no va a ser cortado, va a se cumplir. Y después Felipe acordó y salió y la persona preguntó, hey, mira cómo fue eso. Dice que usted estaba muy mal. Pues yo no sé, no vi nada. No vi nada, yo estaba desacordado. Disseram que mi cabeça estava desse tamanho, pero eu não lo vi. Disseram que estava todo quebrado, e eu não lo vi. Porque ele estava todo quebrado, não tinha pulmões. Deus le sanou instantaneamente aí. Ganhou 2 novos pulmões. Entenderam? Deus quer fazer os milagros, pero onde está a oração que produz isso, que libera isso? Deus lo hace em resposta à oração. ¿Para que orar? Para liberar lo que Dios tiene para usted. Si no ora, va a quedarse ahí. Porque la oración de la fe es lo que libera lo que Dios tiene para usted. Amén.